Muito boa tarde, amigos e amigas do Lar Espírita Luz e Amor, aqui de Diadema. Hoje estamos com a nossa palestra mensal, nesse formato virtual devido à necessidade do afastamento social. Mas a espiritualidade está sempre online em nossos corações, nos dando todo o atendimento, todo o suporte que nós precisamos. Então você aí do seu lar, da sua casa, vamos iniciar a nossa palestra mensal. Primeiro eu vou dar um recadinho aqui para você ainda dar tempo. Vai lá, pega a sua aguinha, põe a água durante. Ah, o Rafael já está lá. Põe a água para fluidificar. Que o tratamento espiritual ele acontece com todos nós. Basta a gente sintonizar. Tudo bem? Combinado? Colocando a água. Daqui a pouquinho vai estar conosco aqui o nosso diretor do departamento de divulgação, o Cláudio. Ele está terminando ali o trabalho da musicoterapia e daqui a pouco ele se junta aqui. Olha, já tem o Edivaldo. O Edivaldo, boa noite, Edivaldo. Seja bem-vindo à nossa palestra. Bom, meu nome é Fernando Cardoso, faço parte da direção do Lar Espírita Luz de Amor e estamos recebendo aqui com muita alegria, com muito entusiasmo, esse jovem chamado Rafael Ludolf, que hoje vai falar sobre um tema maravilhoso, que é sobre nosso Mestre Jesus e a alimentação de Jesus. Jesus comia peixe, né? Então daqui a pouquinho ele vai fazer a sua apresentação. Oi, Nerci, muito boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Tá? Vou fazer aqui um introito, esperando o nosso amigo chegar. Quero declamar um poema, se me permitem. Vou falar aqui do catavento e da flor. Sempre antes da palestra mensal, a gente faz um grupo musical e aqui hoje vai ser um poema. O catavento e a flor deixaram-se ao vento levar, na brisa do mais puro amor, que acabara de germinar. A chuva renovadora acabara de nos visitar, promessa consoladora de sempre recomeçar. O catavento e a flor dividiram como irmãos o vento renovador que ora sempre em nossas mãos. Esse vento de paz, de amor e de luz é o vento que sempre traz os ensinos de Jesus. O catavento somos nós, e o vento é a nossa doutrina, que traz das flores a voz, que nos orienta e nos ensina. As flores são os nossos irmãos, da luz que jamais se apaga, da luz em nossas mãos, quando a caridade se propaga. Somos um só catavento, do prometido Consolador, quando nos reunimos aqui dentro, no lar espírita de luz e amor. Esse poema foi recebido por nós muito obrigado, Rafa, no encontro cultural aqui de Diadema. Vamos dar uma olhadinha nas pessoas queridas que já estão nos acompanhando aqui. Temos o Adnilson Quaresma, temos também a Malu Garcia, lá de Socorro, a Antônia Paixão, o nosso amigo Aldinei, a Rose dos Santos, a Andréia Porto, Ana Paula Costa. Muito boa noite a todos os nossos amigos e amigas. Daqui a pouquinho o Cláudio chega para dar alguns avisos e eu vou passar agora para o nosso querido Rafael Ludolf, não sei se é esse o nome, para que ele se apresente. Em que centro espírita você é, Rafael? De onde você está falando? E o que você faz na vida, além de ser espírita? Alegria participar, meu amigo Fernando. Um abraço aqui carinhoso a todos os participantes e a esse grupo que estou conhecendo há pouco tempo, Luz de Amor, de Diadema. Uma alegria partilhar desse instante aqui com vocês. Bom, eu sou o Rafael, sou de Niterói, do Rio de Janeiro, sou do Grupo Espírita Servidores de Jesus, inclusive hoje estamos completando 28 anos de existência, então está tendo comemoração lá, e aqui também estamos comemorando, falando de Jesus. E eu, além de ser espírita,
sou trabalhador do direito animal e da ética animal, então estou envolvido aí com a sociedade, dialogando bastante com várias frentes, para que a gente consiga realmente libertar os animais de tamanho sofrimento, tanto pelas nossas decisões espirituais, morais e éticas, tanto pelo nosso direito. Muito bem. E agora, chegando aqui na nossa banca iluminada, o nosso amigo Cláudio Jerônimo, nosso diretor do Departamento de Divulgação do Lar Espírita Luz e Amor. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Boa tarde, me ouve bem? Ouço maravilhosamente Boa bem. tarde, Rafael. Boa tarde, quase boa noite, né? A gente se Isso, perde um boa pouco tarde, nessa boa fase noite. do horário, né? Primeiramente, agradeço ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, né? Falando por um assunto que eu acho que muita gente já até pensou, mas nunca se aprofundou, né? Que Jesus se alimentava, né? Fisicamente, né? Porque isso é uma coisa que a gente sabe que na época existia uma alimentação, mas e Jesus, como era, né? Ele precisava comer alguma coisa, né? Então a gente sempre fica meio que na dúvida sobre isso, mas é bacana porque a gente vai hoje conhecer um pouquinho mais. Eu gostaria de dar um recadinho rápido e o Rafael já entra para falar do assunto que é o mais importante. E boa noite a todos que estão nos seus lares, né? Agradecemos a oportunidade de poder entrar no lar de cada um, trazendo um pouco mais da nossa doutrina, um pouco mais do Evangelho do Cristo, né? E o recadinho que a gente traz hoje é que o Lela, apesar de estar fechado, a nossa casa está atendendo as determinações legais, se preocupa ainda com o atendimento aos nossos assistidos, aos nossos frequentadores. Então, existe um canal já aberto de comunicação e a gente vem aqui reafirmar que o Lela possui um e-mail espiritual@lela.org.br. É o canal que quem quiser, quem precisar se comunicar, quem quiser uma orientação, quem estiver precisando de qualquer assistência, manda um e-mail com os dados, a equipe, com muito amor, muito carinho, vai entrar em contato, vai procurar atender da melhor forma possível, porque a gente sabe que nos dias atuais, o que a gente menos precisa é se sentir sozinho. A gente precisa sempre se sentir amparado, se sentir acolhido, se sentir amado. E chega de muito falação e vamos pro que a gente precisa. Fernando, você já fez a abertura? Vou fazer a prece agora. Eu declamei um poema aí, guardando. Vou fazer a. Você quer fazer a prece? Eu perdi o seu poema, Fernando. Perdeu. Depois vai ter que assistir o Rapaz. replay. Depois eu vou assistir, pode deixar. Tá, se quiser eu faço a prece. Ou você quer fazer? Pode fazer, Fernando. Você Vou está fazer. inspirado já veio no poema, já. É uma prece. E toda prece que se preze, ela emana do coração. Feche os olhos, ouça o vento soprando na imensidão. Esse vento traz aqui dentro do nosso pequeno coração os poemas que vêm do Altíssimo, lá do Mestre Jesus, lá na imensidão. Reza uma antiga lenda que Jesus caminha com sua luz, peregrinando em cada portão, bate aqui, bate ali, esperando que nós demos a nossa permissão. E é agora, Senhor, que nós lhe demos mais do que a nossa permissão, a nossa súplica, a nossa prece. Invada, Senhor, o nosso peito. Faça-se aqui dentro o teu reino de amor. Que esse reino imaterial, espiritual, se faça em toda a terra, sem nenhuma espera, mas que se faça de forma urgente. Porque aqui, Senhor, tanta gente necessita do teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Muito bem, eu vou fazer aqui uma pequena, um momentinho, só que vou fazer aqui peraí.
Vamos lá, nós temos aqui hoje, a Nerci, o Edivaldo, o Adnilson Quaresma, a Antônia Paixão, o Aldinei, a Rosiane, a Andréa Porto, a Ana Paula Costa, a Nerci, a Malu, o Leandro Monteiro, Conceição, Inês Fernandes, Wagner Savione, Fabiano Bright Pena, todos bem-vindos na nossa casinha azul, que é o Lar Espírita Luz e Amor. E agora, sem mais delongas, com vocês, aquilo que interessa o nosso palestrante de hoje, para falar sobre esse tema maravilhoso, com vocês, Rafael Ludolf. Que assim seja, meu irmão Fernando, grato ao também, toda a turma aí, Lela, e vamos lá, conversar sobre esse tema quase que excepcional, incomum, mas muito especial, extremamente importante para resolver os problemas de hoje que afligem o nosso planeta. Falar de Jesus, falar da alimentação de Jesus, ter Jesus no nosso cotidiano é essencial para a nossa existência. E se tudo é divino, é maravilhoso, é perfeito em Jesus, por que não também a sua alimentação? Se é que ele precisou se alimentar em algum momento. Vamos refletir sobre isso, né? Os textos, os argumentos, os fundamentos disponíveis para que a gente pense sobre a alimentação de Jesus e a maneira de Jesus de se relacionar com os demais seres da criação, humanos e não humanos. E eu estou aqui, então, em nome do MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita. É um grupo que fundei junto com amigos e amigas de várias partes do Brasil e do exterior também, todos espíritas com função nas suas respectivas casas espíritas, e nós criamos um canal nas redes virtuais, na internet, onde nós estamos produzindo uma série de conteúdos, palestras, orações, textos, artigos, grupos de estudo, abordando justamente essa temática da nossa relação humana com os seres não humanos, à luz do espiritismo e da ciência. Então, a palestra de hoje, ela decorre de um artigo que eu escrevi, que está lá em nosso site, que é eticaanimalespírita.org. Daqui a pouco a gente coloca aqui no chat. E lá nesse site tem um artigo chamado que Jesus comeu peixe? É uma pergunta. E é um artigo extenso, são quase 50 páginas, vai virar um livro ainda. E é sobre esse artigo que eu vou, resumo do resumo, trazer aqui algumas considerações para vocês. E vocês fiquem à vontade, obviamente, de questionar, de perguntar. Estou aqui à disposição. Então, vamos lá. Para muitos, pode então parecer importante falar sobre esse tema, mas eu tenho para mim, diante de muitos fundamentos espíritas, que esse tema é de extrema importância para a vida de todas as vidas deste planeta, que importam em par de igualdade perante Deus, sejam vidas humanas, sejam vidas não humanas. Então, a mim, vocês, não vai ser tanto assim de definir uma resposta pronta, enfática, se Jesus comeu ou não comeu animais. Mas sim o seguinte: quais são as consequências de, ao longo da nossa história, ter vencido a tese de um Jesus consumidor de animais? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que está a nossa relação, a nossa sociedade, hoje em dia, século XXI, com os animais? Você já deve ter ouvido falar da crise ambiental sem precedentes que estamos vivendo. Já ouviram? Então, nós estamos numa situação dramática, tensa, e precisamos tomar decisões urgentes a favor da natureza, dos animais e dos seres humanos também. Então, essa crise ambiental sem precedentes tem promovido mudanças climáticas, escassez de água doce, produção monumental de lixo, de plástico, desertificação do solo, destruição sistemática e veloz da biodiversidade, extinção de espécies, enfim. Nosso querido André Trigueiro fala muito sobre isso, né? Tem até um livro chamado Ecologia e Espiritismo. E lá ele traz para a gente um conceito
o conceito de ecossistema, ou seja, nós estamos agindo de maneira desequilibrada com a natureza, e nós estamos, portanto, então, desequilibrando a vida aqui na Terra. Isso vai trazer consequências, já está trazendo para todos nós. E o consumo de animais, a produção intensiva de animais para consumo, a pecuária, o agronegócio, é uma das práticas mais prejudiciais e causadoras dessa crise ambiental sem precedentes. Então, nunca foi tão importante nós pensarmos sobre a nossa alimentação e pensarmos sobre a alimentação, o modo de se relacionar com as outras vidas, do guia e modelo da humanidade, de Jesus. Para nós espíritas, né? Se tiver aqui algum companheiro que não seja ou que não saiba dessa informação, Jesus, ele é o governador espiritual da Terra. Ele é aquele que formou, que criou, modelou como arquiteto sideral. Então, é ele que gerencia a evolução de todas as vidas aqui na Terra, que deu condições de vida a todas as vidas aqui na Terra, humanas e não humanas. Então, é uma preocupação integral com todas as vidas, as mais ínfimas e as maiores que a gente possa imaginar, humanas e não humanas. Então, há uma gerência, uma administração e uma preocupação de Jesus intensa com a situação que estamos vivendo hoje em dia. E a nossa alimentação, a maioria dos seres encarnados se alimentam ainda de animais, afeta muito esse ecossistema Terra. Então, é importante a gente pensar sobre isso, sabe por quê? Como eu disse, o cristianismo, ao longo da sua história, defendeu majoritariamente a ideia de que Jesus foi consumidor, sim, de animais. E isso, doutores da igreja, pessoas de autoridade nos seus tempos, ao longo dos milênios, defenderam essa tese. E chegou essa tese aos nossos dias, após a gente entender o consumo de animais hoje em dia, na figura de Jesus. Você já deve ter ou utilizado esse argumento, digo aqui com muito respeito a todos, ou ouvido de alguém nos argumentos, por exemplo, né? Poxa, Jesus comeu peixe. Poxa, Jesus mandou os apóstolos jogarem as redes ali para que eles pegassem os peixes. Poxa, Jesus participou da ceia pascal, onde ali se consumia também carne de animais. Então, peraí, se Jesus participou e possivelmente comeu animais, quem sou eu? Quem é você? Seguir o que Jesus fez. Mas nós estamos vivendo outros tempos, crise ambiental sem precedentes, e um tempo que tem um colorido especial, porque a doutrina espírita nasce codificada no mundo. E vocês param para pensar ou investigar o quanto que a doutrina espírita falou sobre esse tema da nossa alimentação, da nossa relação com os animais? Eu sempre pergunto em palestras, Fernando e Cláudio, o Espiritismo falou muito, pouco ou quase nada sobre vegetarianismo, por exemplo. Aí o que ganha é pouco ou quase nada. Estamos enganados. Falou muito. Vocês acessarem o site do MOB, acessarem o livro da Rivênia Prada, A Questão Espiritual dos Animais, enfim, o Espiritismo falou bastante, pediu engajamento nosso em prol dos animais e também que, passo a passo, modificássemos a nossa alimentação para uma alimentação vegetariana, pura ou estrita, não precise de utilizar os animais para obter os nutrientes da nossa subsistência. Eu vou mostrar para vocês alguns textos sobre isso, mas hoje não dá tempo de mostrar tantos assim. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso e que a gente fale, sim, sobre a questão da alimentação de Jesus. Então, eu vou trazer aqui alguns argumentos a favor da alimentação de Jesus consumir animais e vou trazer argumentos contrários que Jesus não consumiu animais. Resumidamente, né? Qual que é o primeiro argumento de que Jesus consumiu, sim, animais? O primeiro argumento no Evangelho de Mateus, logo bem lá no finalzinho, vou pegar aqui para vocês o versículo, que diz que Jesus comeu peixe. Esse é o argumento mais forte em todo o Novo Testamento.
porque é o único que diz, literalmente, que Jesus comeu peixe. Esse é o Evangelho de Mateus. Os outros não dizem isso. Apenas o de Mateus diz isso, que Jesus, sim, comeu peixe. Mas vamos lá. Em qual momento isso aconteceu? Essa informação é preciosa. Esse momento acontece após a ressurreição de Jesus, que é um dogma da Igreja Católica, a ressurreição de Jesus. O Espiritismo acredita na ressurreição? Quando a gente estuda lá a codificação, a gente sabe que o Espiritismo não entende assim. Foram aparições de Jesus em corpo espiritual. E um ser que aparece em corpo espiritual, ele precisa se alimentar de alguma coisa? Obviamente que não. A não ser que ele queira dar alguma lição espiritual, exemplificar alguma coisa, mas não há essa necessidade de se alimentar. Então, essa informação, ela problematiza um pouco essa argumentação a favor de um Jesus consumidor de animais. Porque era muito importante para aquela época, onde os evangelistas registraram as lições de Jesus, a comprovação da imortalidade da alma, da aparição de Jesus após a sua crucificação. Porque Jesus mesmo anunciou que reapareceria, que ressuscitaria. Então, vocês imaginem a importância de registrar no Novo Testamento que Jesus comeu peixe, que ele comeu algo tangível, que ele apareceu em corpo físico e se deixou ser tocado. Ora, está revelando a imortalidade da alma, está revelando algo transcendente de suma importância para todos nós. Então, talvez essa intencionalidade tenha afetado ali o evangelista a fazer esse registro de suma importância. Não querendo ter literalmente que ele, sim, comia peixe em toda a sua vida, era um consumidor de animais. Não. Pode estar querendo revelar algo transcendente que Jesus prometeu, ou seja, ele retornou, sim, em corpo físico. Inclusive, participou de uma refeição aqui conosco. Olha que beleza isso. Então, eu acredito muito nessa ideia de que ele não, ele, na verdade, é a intenção ali do evangelista de demonstrar ali de volta o corpo físico. Ou que Jesus se valeu do curso pedagógico, porque aqueles discípulos que Jesus aparece ali como registro do Evangelho de Mateus, perto ali do mar da Galileia, e eles reconhecem Jesus e Jesus participa com eles ali, daquela refeição. Então, talvez Jesus se valeu da ocasião para demonstrar essa imortalidade. Esse argumento é importante, eu trouxe aqui um pró e um contra desse argumento. E nesse artigo eu trago uma série de pensadores, cristãos e não cristãos, historiadores, espiritualistas, espíritas, protestantes, católicos, que pensam o mesmo. Que, na verdade, Jesus não consumiu animais, e nem nesse momento especial que eu narrei aqui. Não sei se vocês conhecem, está lá no artigo, consultem. Eu coloquei 10 instituições cristãs com um número de adeptos muito maior do que os espíritas, que prescrevem o vegetarianismo e o veganismo. A Inglaterra, a França, as partes aqui do planeta, e isso já faz tempo. Defendem uma ética vegana à luz do Cristo, à luz da Bíblia, do Novo Testamento também. Então, isso é importante pisar. Eu acho que essa informação é importante, porque parece que isso é algo isolado que estamos conversando aqui. Não é algo isolado, não. Tem bastante aí, já mais de um século, ocorrendo aqui na Terra. Por exemplo, o contemporâneo de Kardec, não sei se vocês já ouviram falar, é a Ellen White, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Prescrevia o vegetarianismo com base na Bíblia, em Jesus. E isso lá em 1848, 1850. Então, existe esse movimento cristão, vegetariano, vegano, já faz tempo aqui, e são muitos, com base em Jesus. Então, são argumentos aí do qual a gente está aqui conversando, não estamos
solitários. Existem também argumentos de Ramatiz, de outros pensadores, né, que respeitamos também, que também trazem essas ideias de que Jesus tinha aversão à matança de animais, ao consumo de animais, que ele evitava muito essas questões e que ele também não consumia animais. Existe uma obra espírita do professor Edson Ramos Siqueira, Alimentação e Evolução Espiritual. Ele faz um apanhado na literatura espírita e defende também esse argumento, essa tese, através de muitos não consumia animais. Existem também evangelhos apócrifos daquele tempo, um pouquinho depois, que também defendem essa ideia de que Jesus não consumia animais. E não é porque é apócrifo que é menos importante do que os demais evangelhos. Informações muito preciosas ali também. Existe um em especial, que é o Evangelho dos 12 Santos, e ali o seu editor sustenta que, a partir do momento em que a Igreja Católica se institucionalizou, fazendo aliança com Constantino, lá em 300 e alguma coisa, que Constantino e Roma eram grandes consumidores de animais, então foi preciso fazer essa concessão. E a partir dali intensificou-se a ideia de que Jesus era um consumidor de animais. E até mesmo grupos cristãos que defendiam essa ideia de que Jesus não consumia animais foram perseguidos. Por exemplo, os cátaros, vocês já devem ter ouvido falar, eram vegetarianos. Então, eles foram perseguidos, igreja, né, e tiveram aí quase que a sua memória apagadas, realmente. É um momento muito crítico assim, da nossa história. Então, é um assunto antigo, não é tão novo assim, não. Mas ganhou um contorno no século XX, XXI, em virtude dessa crise ambiental precedente e de uma nova sensibilidade que tem nascido no coração do humano em relação aos animais. Percebendo que são seres sencientes, que sentem, que sofrem, que têm medo, que têm alegria, que são seres espirituais em evolução assim como nós, que chegarão na fase de humanidade que estamos agora. E que nós temos um dever legal, moral, espiritual, de zelar pela vida deles, como irmãos mais velhos, nossos irmãos. Então, essa cidade tem aflorado muito, e, portanto, esse assunto cada vez mais à pauta, à tona, inclusive em nosso movimento espírita. E o espiritismo está repleto de informações nesse sentido. A gente precisa dar mais visibilidade a elas. Bom, um outro argumento interessante é a multiplicação de pães e peixes, que também está lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Fernando, você vai me controlando o horário aqui, tá bom? Pode deixar. Multiplicação de pães e peixes, pesca maravilhosa, né? Aquilo tudo. Bom, Jesus multiplicou pães e peixes, está lá no Novo Testamento, escrito assim. Alguns até falam só de pães, né? Outros falam mais do peixe, pão e peixe. Mas, enfim, o tema central é o pães. Jesus abençoa, né? Pede para fazer o que eles tinham. Então, veio ali 4 pães, e Jesus abençoa e multiplica. Bom, o Espiritismo crê em milagre? Qual a interpretação de Allan Kardec, está lá em A Gênese, para essa situação? Será que Jesus realmente multiplicou os pães e os peixes? Ou aquilo era uma alegoria, uma parábola? Será que Jesus, com a sua capacidade, ele não saciou a fome daquela multidão faminta, era um fim de tarde, numa área desértica, muita gente, os evangelhos narram que eram mais ou menos 5.000 pessoas? Será que não foi o Magno Cristo fazendo um trabalho de saciar a fome? E, na verdade, não se valeu ali da morte de nenhum animal para alimentar aquela multidão? Enfim, é o que pensa Allan Kardec, está lá em A Gênese. Ele fala que, na verdade, Jesus, com seus eflúvios magnéticos, a sua capacidade, de um espírito puro, perfeito, um espírito que é o gestor da Terra, formador da Terra, 4,5 bilhões de anos, nosso planeta tem em torno de 4,5 bilhões de anos, então Jesus ali saciou a fome de outra maneira. Então, Kardec diz que é uma alegoria. Eu acho essa tese de Kardec, do codificador, muito interessante.
Será que Jesus não teria outros meios de saciar a fome daquela multidão? Num estado de necessidade, é importante que a gente frise isso. Aquela multidão estava seguindo Jesus, aflita, enlutadas, em estado de necessidade, de miséria, de fome. E Jesus não seria indiferente a esse momento num estado de necessidade, diferente de hoje em dia, que muitas vezes a gente se alimenta por plena gula, divertimento. Ali era um estado de necessidade. Jesus, então, com a sua capacidade, eu sigo essa linha de Kardec, ele saciou a fome com o seu poder magnético. Então, é mais um momento interessante defender Jesus, ativo, acontece, ele é a chave, o argumento vivo de uma ética divina de libertação animal humana e não humana. Eu me incomodo muito, é um incômodo meu. Às vezes me perguntam assim, por que você se tornou vegetariano? Por que você se tornou vegano? Aí eu digo, ora, Jesus. Ora, por causa do Espiritismo. Estudando o Espiritismo, que é uma doutrina de amor a todas as criaturas, eu fui gradativamente fazendo a transição para uma dieta mais saudável para o meu corpo físico, para um preceito, um princípio de não violência contra os animais. E foi Jesus que me levou a isso, foi o Espiritismo que me levou a isso. Isso sou estranho ainda nos corações. Por quê? Porque a tese que foi defendida historicamente, ainda hoje, é Jesus como endossador, como consumidor de animais. Por isso que esse assunto é muito importante. Eu acho interessantíssimo oferecer às crianças a evangelização infanto-juvenil, em nossas atividades cristãs e espíritas, apresentar os amigo, defensor e libertador da exploração dos animais. Porque toda a administração terrena dele não é só para os humanos. Nós somos uma entre incontáveis espécies. Mais de 9 milhões de espécies aqui na Terra. Indispensáveis à sustentação do ecossistema da Terra. Tira alguma espécie, rompe com todo o equilíbrio aqui da Terra. Por que a nossa vida importaria mais do que a deles? Por que Deus e Jesus se importaria menos com a vida deles? Então é muito importante pensarmos sobre isso. Se tiver alguma pergunta, você pode me passar, tá, Fernando? Eu vou trazendo aqui. Vou aqui, aqui, vamos lá. Tem aqui um comentário. Se com a evolução, a tendência do nosso corpo se utilizar e não precisar mais nos alimentarmos da carne, imagine Jesus, espírito perfeito, né? O nosso organizador da vida aqui. É isso mesmo, Rafael? Muito legal. É a Simone Alves, o comentário. É isso mesmo, né? A evolução tende que a gente realmente... Kardec diz assim, ó, tenhamos horror a sangue. Ele diz isso em um de seus textos. A evolução gradativamente vai fazendo com que as nossas ações fiquem cada vez menos agressivas, menos violentas à vida do próximo e a dos animais também. Eu não sei se vocês sabem, são mais ou menos 70 bilhões de animais mortos anualmente para consumo humano. 70 bilhões de animais terrestres, não falei dos aquáticos, que são toneladas incontáveis. Percebam, nós somos 7 bilhões de encarnados. Estou falando aqui de 70 bilhões de números oficiais. Se for contar os clandestinos, por exemplo, aqui no Brasil, 40% dos frigoríficos são clandestinos. Então, a gente não matou a fome das pessoas do planeta, o número da fome aumentou no último censo, 821 milhões de pessoas passando fome, são 4 populações brasileiras passando fome, e a gente está matando mais de 10 vezes animais para o humano, enquanto somos 7 bilhões de encarnados. Então, é uma equação, é uma economia, é um problema ambiental, é um custo imenso para toda a vida aqui na Terra. A gente precisa repensar muito isso. E hoje em dia, já faz um tempo até, a própria doutrina espírita fala isso. É antigo o vegetarianismo no planeta. Nós temos no reino vegetal todos os nutrientes que necessitamos à nossa subsistência.
Emmanuel fala isso no livro clássico O Consolador. 411 perguntas feitas a Emmanuel, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro que Chico Xavier fundou, lá em Pedro Leopoldo, e ali Chico Xavier, como uma pena iluminada, deixou que Emmanuel respondesse 411 perguntas. E ali tem 3 excelentes sobre essa questão da alimentação e da nossa relação com os animais. Eu acho que eu vou lê-la aqui rapidinho, que ela é muito importante. Então, é perguntado assim para Emmanuel: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos animais, dos irracionais? É a questão 129, tá, gente? Para vocês conferirem, para quem não conhece. E olha, essa obra é de 1941, ou seja, nós estamos há 80 anos dela. Então, Emmanuel responde: é um erro de enormes consequências. Quais seriam essas enormes consequências? Pergunto a vocês. Nossa saúde está boa, gente? Não está nada boa. A saúde do planeta está boa? Não está nada boa. Como é que está a psicosfera do planeta? Que tem a ver também com essa matança dos nossos irmãos menores. Está boa? Não está nada boa. E agora? Estamos vivendo o quê? Hein, Fernando? Pandemia. Qual a origem da pandemia? Exato. Exploração de animais, diminuição dos espaços naturais, dos habitats naturais desses animais, criação, exploração, consumo de animais não humanos. Então, uma nova zoonose surgiu, um novo vírus, o SARS-CoV-2, salta de animais para animais humanos e se espalha por todo o planeta. É mais uma epidemia, pandemia, originada da nossa maneira ainda inferior de lidar com os animais. Então, o momento é muito oportuno para a gente repensar isso. E eu tenho certeza, falo com muito respeito a cada um de vocês, ninguém aqui acorda, hoje eu quero fazer mal a um animal, eu quero matar um animal, eu quero fazer ele sofrer. Não é isso. Nós nos envolvemos em cultura que ficamos cegos para essa realidade. Então, a gente vai conversar sobre isso para rever. Diga, meu amigo. Rafael, tem um comentário aqui de uma nossa telespectadora, vou colocar aqui, a Maria Lúcia, aqui de Diadema. Ela diz: se ele, referência a Jesus, se ele não precisasse usar as coisas físicas, como o pão e o peixe, então para que ele foi crucificado? Pois ele queria mostrar às pessoas que era de carne e osso e sim um irmão, como todos que estavam ali. Realmente, Jesus vem para evangelizar, vem para educar. O que nós temos uma tendência, eu estava conversando com o Rafael aqui um pouco antes da gente começar, é que nós temos uma tendência de apequenar, né, Jesus, humanizá-lo para atender às nossas necessidades. É isso mesmo, Rafael? Exatamente, né? Eu também concordo, Fernando, com essa ideia de que há um apequenamento de Jesus. E a gente está falando de um espírito bem-aventurado, um espírito puro, um espírito que governa mundos, né? Apesar dele, na sua humildade, né, ter se portado de uma maneira, certamente, que há poder dialogar com todos, ele não se fez igual a todos. Senão a sua doutrina nem chegaria até nós aqui. Então ele agiu de maneira muito diversa do padrão daquele tempo. E até por isso que ele foi crucificado. É por isso que ele foi perseguido, ele foi açoitado. Por quê? Porque pregava um Deus de amor, por exemplo. Não um Deus vingativo, um Deus paizinho, um pai. Pregava para um irmão naquele tempo. Os gregos, Deus, né? Olha só que coisa estranha para aquele tempo. Se ele agisse conforme todos agiam naquele tempo, ele nem crucificado seria. Não aconteceria nada. Seria mais um. Seria mais um. Me permita, tem aqui o comentário do Murilo Francisco. Jesus escolheu como primeira lição a manjedoura, onde ele se cercou daqueles para os quais ele veio, os humanos e não humanos. E eu quero dizer alguma coisa: Jesus veio mudar os paradigmas, porque quando Jesus exorta aquele jovem que estava indo fazer o holocausto, fazer o sacrifício no templo, ele fala: volta e reconcilia-te com teu irmão, que esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então ele veio mudar os paradigmas daquela época. Ao final desse artigo,
o que eu faço? Eu apresento um Jesus à luz do Espiritismo, né? Ofereço ali uma compreensão gentil à luz do Espiritismo. Então, eu junto uma série de textos de espíritos consagrados, de médios consagrados, falando sobre Jesus. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, na obra Boa Nova, uma clássica obra Boa Nova. Eu brinco com todos que a gente precisa ler esse livro antes de desencarnar. Como ninguém sabe quando vai desencarnar, então leia Vamos ler logo, logo isso né? aí. E Boa Nova são Humberto de Campos, através do Chico Xavier, e eu particularmente gosto muito desse livro. E ali, por exemplo, alguns capítulos, quando fala da infância de Jesus, fala de um Jesus amigo e ali dos animais. Eu coloco isso lá no texto. Eu vou traçando ali outras, deixa eu pegar aqui, porque o texto é muito grande. Fala também do que Murilo falou. Quando os espíritos falam da manjedoura, é uma coisa linda. Por exemplo, tem uma obra que está lá na Antologia Mediúnica do Natal, outra psicografada pelo Chico. Então, há um diálogo no mundo espiritual do nascimento de Jesus, da dificuldade que Maria e José passaram para que Jesus viesse ao mundo. Então, ali nesse diálogo, o Espírito vai dizer, se não fossem os anfitriões da Boa Nova, foram os animais que aceitaram, que albergaram ali Jesus, talvez a Boa Nova tenha sido retardada. Então, Jesus nasce ali na manjedoura, ali numa estrebaria. Então, assim, os animais recebendo Jesus, naquele momento ali, a gente vê todos os reinos ali em diálogo, né? Um estado de horizontalidade lindo, né? Então, eu vou trazendo uma série de textos demonstrando, né, o óbvio, né, no meu modo de entender, que Jesus, na verdade, ele é a ética divina de libertação animal, humana e não humana. Porque, geralmente, a gente só utiliza Jesus para falar do bem-estar dos seres humanos e não dos humanos. O vocabulário precisa ampliar para os não humanos também, que têm todo o direito de viver, têm interesse de viver, são filhos de Deus também, e contam, sobretudo, dizem os espíritos, com a nossa proteção mais imediata de nós encarnados do que dos próprios desencarnados. Eles estão muito mais sobre a nossa tutela do que do mundo espiritual. Então, nós temos uma responsabilidade, um dever ético, moral, espiritual muito grande com os seres não humanos. E ainda não temos agido assim para com eles. Talvez pelo quê? Por esse motivo, de termos apresentado ao longo da nossa história um Jesus meio que indiferente aos seres não humanos. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre esse tema. Rafael, Diga. deixa eu só fazer um comentário e dentro disso que você está falando, a gente sempre tem que pensar que quando Jesus veio, a época que ele veio, para nós é muito claro que ele veio trazer um Deus amor, né? Veio trazer o exemplo da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo, porque assim, o momento em que estava aquele povo, com a cultura que ele já existia, era muito difícil para que Jesus falasse abertamente de muitas coisas que hoje nós temos essa liberdade de dialogar, porque ele não seria ouvido por ninguém, né? Imagina ele chegar para os pescadores, que ele convidou para pescar almas, e falar que eles não poderiam pescar peixes mais. Então, esse cuidado Jesus sempre teve, porque eu acho que a época, o povo, nós, que a gente tem que se incluir nesse povo, a gente não estava preparado para ouvir isso, como hoje ainda, né? Se você falar para alguém que gosta de comer carne que ele está errado, eu acho que é um pouco de presunção nossa. A gente precisa entender a nossa parte, né? Aquilo que faz bem para nós, aquilo que nos modifica. E a partir dos exemplos, modificar outros. É assim que eu acho que a gente evolui, né? Então, assim, a gente, acho que a doutrina deu essa liberdade da gente pensar nessas situações e entender por que Jesus, naquela época, falava por parábolas e determinados assuntos a gente não encontra, porque não era o momento dele, né, dele trazer isso à tona. Ele primeiro precisava modificar aqueles corações que eram endurecidos, né? Esse comentário é interessante, eu trago isso no artigo também.
que a questão do vegetarianismo ela é muito antiga no mundo. Por exemplo, uma religião 700 anos de Jesus, antes de Jesus, que é o jainismo, existe até hoje em dia, milhões de adeptos, ela é vegana, ela consome puramente vegetais. O hinduísmo, que é o berço aí das religiões, né, tem vários ramos ali, atuam a violência aos animais. E ao lado de Jesus, nós tínhamos o grupo dos essênios, o grupo judaico, que era vegetariano, e muitos discípulos essênios, né, passaram a ser discípulos de Jesus. Alguns era essênio, enfim. Mas, assim, esse grupo vegetariano e Jesus já não conhecia. Então, esse assunto, de certa forma, estava ali. Era uma discussão em voga, mas, pelos registros que chegaram a nós, Jesus não debateu muito sobre isso, realmente. A preocupação dele talvez tenha sido mais enfática em outro ponto. Eu acho até mesmo que, até por isso que ele anuncia a vinda do Consolador prometido, de verdade, e deveria falar o que ele não pôde falar muito naquele tempo. Ou que talvez outros discípulos dele trouxeram, né, em outros ambientes essa informação. E o Espiritismo em si, na sua feição de consolador, traz muita informação sobre isso desde o século XIX. Na história, se a gente for buscar os textos realmente, né, eu estudo muito isso na minha área do direito animal, o XVIII ele foi um século da virada no sentido de consolidar os interesses pelos animais e pelo meio ambiente. Vários pensadores da França, da Itália, da Inglaterra, de outros países, estavam advogando abertamente uma ética nova pelos animais e pelo meio ambiente. E o Espiritismo surge ali no século XIX, nessa onda programada pelo Cristo de trazer essas novas sensibilidades às criaturas humanas. E desde então isso veio se consolidando, mas também teve alguns retrocessos por causa da mecanização, da industrialização, da capacidade maior nossa de fazer tecnologia, e isso acabou exponenciando a exploração e a criação e consumo de animais. Então, é algo assim, interessante da gente pensar. O assunto não é tão antigo assim na nossa história, mas há assim, interesses econômicos para que a gente não enxergue isso. A coisa Rafael, não veja. Rafael, esse assunto é maravilhoso. Primeiro, a nossa doutrina espírita, eu fui num seminário que o MOVE realizou aqui em São Paulo, e numa das palestras, a palestrante nos informou que tem mais de 400 obras da nossa doutrina, que tem lá umas 600 passagens exortando a evitar o consumo de carne dos nossos irmãos inferiores, que são os animais. Isso é uma coisa. Também o Espiritismo não obriga ninguém a ser vegano, ninguém a ser vegetariano. O Espiritismo simplesmente esclarece, responde e conforta. Existe uma profecia de que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Elias, como nós sabemos, ele reencarna como João Batista. João Batista, que ele não se alimentava de carne, é isso mesmo? João Batista era vegetariano? Como é que é isso? O João Batista, que não era mais evoluído que Jesus, mas veio preparar o caminho de Jesus e vai voltar, segundo alguns, como é que é isso aí? Ele comia gafanhoto, mel? Explica para nós. Nascido de mulher, né? Ninguém... Entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Perfeito. Exatamente, né? Então é o precursor, né? Um espírito superior ali, muito preparado para o trabalho que fez naquela época e segue fazendo ainda no mundo espiritual, no mundo corporal, não sei, mas segue fazendo ainda, né? Então o João Batista tinha uma vida muito diferente da vida dos demais, do padrão. Ele vivia realmente uma vida que consumia o mínimo necessário e a sua alimentação, conforme está no texto bíblico, era de gafanhoto e de mel. Então, ele se alimentava do mínimo possível, consumia animais como naquela época, e dizem até que esse tal do gafanhoto não é um animal, é, na verdade, uma vagem, um tipo de vegetal daquela época. Mas ele tinha essa preocupação de consumir o menos possível e também, talvez por um preceito de não violência, não participar de outros tipos de consumo de animais.
E há muitos textos interessantes, e a própria ciência nos diz hoje em dia, o prejuízo de se consumir animais no sentido energético e no sentido da saúde também. São as instituições assim, mais renomadas de saúde no mundo, já colocaram aí à tona, já faz um tempo, as suas pesquisas, demonstrando, né, os prejuízos da nossa saúde no consumo de animais, e que uma alimentação vegetariana pura, sem nada de origem animal, nos fornece todos os nutrientes em todas as fases da nossa vida, desde a lactação. Isso são conselhos de nutrição, conselhos de medicina, de nutrólogos, do Brasil, do exterior, né? E Emmanuel disse isso na questão lá do livro O Consolador. Então, assim, eticamente é prejudicial também, por exemplo, no livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre leva André Luiz em um matadouro. E ali ele descreve a energia densa, o cenário espiritual traumático daquele ambiente. E eu citei aqui 40% dos frigoríficos de matadouros aqui no Brasil destinos. Energias pesadíssimas que a gente acaba absorvendo vírus animais. A gente precisa pensar muito sobre isso. No sofrimento em si dos animais, porque não são alimentos, são vidas. Com todo respeito a todos, digo isso com muito respeito. Eu entendo que os animais são vidas, não são comida. A gente tem um reino vegetal à nossa disposição para a gente se alimentar. Então, essa energia a gente também absorve. Vamos ver, Humberto, depois Alexandre, falando da absorção dessa energia no corpo físico e espiritual. Então, como isso é danoso para a gente também. Nós vamos ver a ciência dizendo que o estômago é o segundo cérebro hoje em dia, que é uma comunicação direta aqui do cérebro daqui e do cérebro daqui. Né? Então, há uma interação aqui energética constante. Então, a gente precisa pensar muito que tipo de energia, que no fundo o que a gente consome é energia. A gente come a coisa material, é sintetizado no nosso organismo, vai liberar aquela energia. Então, qual energia a gente está absorvendo? A gente está seguindo aí o tempo programado para a nossa vida ou está antecipando esse tempo diante do nosso consumo, né? Então, são aspectos, assim, muito profundos sobre essa questão. Rafael, deixa eu aproveitar e explorar um pouquinho mais esse assunto. Vamos explorar tudo aqui. Sair daqui. Só que nosso tempo está acabando, hein? Nosso tempo está acabando, infelizmente está acabando. Explora aí, Cláudio. Dentro da nossa literatura e no mundo espiritual, devido à nossa baixa vibração, a gente sai daqui ainda dependente da matéria como alimento. E que no mundo espiritual também existe o alimento denso para que a gente possa se nutrir, né? Isso em algumas literaturas a gente ouve. Então, dentro do que você estuda, do seu conhecimento, é um processo que a gente ainda está evoluindo, né? Uhum. Essa questão. Porque o mundo espiritual, que é muito mais sabedor do que nós aqui encarnados, sabe que ainda somos necessitados dessa consistência para nossa subsistência, inclusive no mundo espiritual. Você vê dessa forma? Quer dizer, não adianta eu simplesmente achar que a gente precisa... O certo é ninguém mais comer carne. A partir de amanhã, ninguém mais come carne no mundo. Né? Seria ótimo, mas não é assim. Né? A gente vai evoluindo degrau a degrau. Então, eu acho que nós vamos chegar nesse processo, nesse dia, nessa época em que a gente vai realmente descartar o alimento animal da nossa dieta. Uhum. Mas eu vejo que é um processo que ainda está em andamento, inclusive amparado pela espiritualidade. Sim, Cláudio, né? Passo é gradativo, degrau a degrau. O que a gente não pode fazer é ficar de braços cruzados vendo isso tudo passar. A gente precisa estudar, se informar, conhecer para ver aonde é que a gente pode realmente modificar. Tirar um tipo de carne naquele dia da semana, deixar de consumir alguns produtos de higiene que fazem testes e causam muito sofrimento aos animais. Por onde eu posso começar nesse degrau? Então, tem muita informação relevante sobre isso. Então, é importante dar esse primeiro passo.
né? Não podemos ficar de braços cruzados. E isso é assim mesmo, ativo, é passo a passo, né? É cada hora tirando uma dobrinha, né, dessa questão aí do consumo de animais. Bom, tem um capítulo especial, o livro Nosso Lar, capítulo 9, chamado Problema da Alimentação. Nesse capítulo, tem encrenca lá no mundo espiritual relativa a essa questão do consumo de animais, de vícios alimentares aqui da Terra, assim dizem os espíritos. Então, sugiro muito que a turma faça essa leitura de novo, porque lá no mundo espiritual, alguns desencarnados queriam manter os mesmos hábitos do lado de lá. Aí Calderaro, ó, nananina não. E chamou os instrutores de plano maior, 200 instrutores de plano maior, para fazer palestras, para dialogar, grupos de estudo, e mostrar para eles. Fazer as lives do plano espiritual. Fazer lives, palestras. Não, se você mudar aqui, ó, aqui dentro, porque não precisa energeticamente. É coisa de você. E aí, teve até tráfico com o plano espiritual inferior, para que eles teve manifestações, né, lá, para que eles mantivessem isso. Aí, pela primeira vez em nosso lar, foram ligadas aquelas baterias de defesa, em virtude dessa resignação desses que queriam manter esses hábitos. Mas, mesmo assim, Calderaro manteve a postura, ó, aqui não precisa. Então, vocês precisam realmente se modificar. Então vamos nos preparando para poder entrar com fazer a transição mais fácil. E o Humberto de Campos, o Fernando, ele diz o seguinte, assim, é perguntado para ele, né, o que devo fazer para chegar bem do lado de lá? Estou falando com minhas palavras, né, porque a gente não tem tempo. Aí ele responde assim, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. E nessa linha deixa eu pegar aqui, que o Cláudio respondeu, diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais, porque o cemitério na barriga é um tormento após a grande transição. Então, a gente leva problema para o lado de lá, né, em virtude desse consumo. Então, gradativamente, a gente vai dando passos que o Cláudio bem falou. Perfeito, perfeito, perfeito. Que maravilha de conversa essa aqui, meu Deus do céu. Espetáculo, hein, Cláudio? Espetáculo, Rafael. Conversando sobre o nosso dia a dia, sobre aquilo que a nossa doutrina nos exorta, nos explica, nos elucida, sobre a vida de Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, o espírito da esfera crística que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás construiu os pródromos da vida nesse planeta, segundo Emmanuel, a caminho da luz. Rafael, eu quero te agradecer demais, Rafael. Demais, demais, demais. E deixar aqui para você fazer as suas considerações finais, que nós já estamos com o nosso tempo explodindo. Eu quero agradecer muito a Deus, aos espíritos do Lela e a vocês que administram essa casa pelo espaço que me proporcionaram para dialogar sobre esse tema que considero fundamental e especial ao meu coração, a todos os que interagiram, e peço, sobretudo, desculpas por alguma coisa, é um assunto que mexe, é um assunto que a gente tenta abordar com o máximo de respeito possível, e creio que a gente conseguiu fazer um diálogo maravilhoso e aprender um pouco sobre essa necessidade dos espíritos, né, que é amar as criaturas, o coração, estou feliz porque creio que louvamos a Deus aqui e aos animais, nossos irmãos menores também. Gratidão, paz e bem. Ótimo, ótimo. Muito bacana. Muito legal, Rafael, muito legal. Rafael foi o primeiro, você foi o pioneiro desse nosso processo de live. Foi? Sim, o pioneiro. A gente espera conseguir fazer outras dessa forma, porque esse novo normal que a gente está vivendo, né, porque a gente não pode estar junto, né, fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, em sentimento, a gente pode estar sempre muito próximo. Então a gente vai continuar. E quando voltar ao novo normal, acredito que essas opções vão ser muito bem vistas, vão continuar, porque é uma maneira de você chegar a muito mais casas, muito mais lares, muito mais corações, né? Que muitas vezes a pessoa não tem a opção, não tem a condição de se locomover, mas às vezes ela pode pegar o celular e acompanhar, né, a gente. Isso é muito bacana. A gente agradece muito, né, você disponibilizar aí o seu tempo com a gente, trazer
tanta coisa assim que a gente pensa, mas não vai a fundo na pesquisa, no conhecimento, e agrega muito para a gente. Sim. A gente agradece muito a sua participação, Rafael. Perfeito, perfeito. Agora, nós agradecemos mesmo, porque o Rafael está falando lá de Niterói. Então, uma nova oportunidade, né? Que talvez se fosse presencial, ele não ia conseguir chegar aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco esse tempo, muitos comentários. Rafael, se você vê o chat aqui no Facebook, tá muito, 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 muito interessante, muito bacana. Infelizmente não dá pra gente colocar tudo aqui, mas nesse momento vamos fazer uma vibração, né? Chamar todos os nossos amigos e amigas aqui do Lar Espírita Luz e Amor, do MOVE, né? Agradecer o MOVE, que é o movimento vegano, do espírita, que eu adorei o seminário que foi feito em São Paulo, as comidas maravilhosas, a palestra também, mas a comida estava sensacional. E você que está em casa, pegue um copo d'água, meu amigo, minha amiga. Pega, porque chegou a nossa vez agora, do nosso banquete espiritual. Lembrando do Cristo que convida a samaritana no poço de Jacó a beber da água que sacia eternamente a nossa sede e a nossa fome. Vamos neste momento, unificando os nossos corações, pedir a Deus que desde o firmamento até aqui nas várias multidões, uma vibração para os nossos irmãos em situação de rua, que hoje, Senhor, dormindo sob a lua, possam encontrar um cobertor, que também possamos vibrar em benefício das crianças nos abrigos, dos encarcerados, dos doentes, inconsolados, isolados dos diversos hospitais. Senhor Jesus, abençoa aqueles que conduz o mundo material, os governantes, os legisladores, que eles possam sentir também as nossas dores e traçar caminhos mais amenos, com mais amor. Abençoa também, Senhor, ao Lar Espírita Luz e Amor e a transitória Casa do Caminho, que é lá o nosso cadinho onde compartilhamos o pão e o cobertor. Dá-nos, Senhor, a tua luz a todos esses nossos irmãos e irmãs que estiveram aqui, Senhor, fazendo da nossa narrativa, da nossa tratativa, elos de sublime amor. E vamos pedir agora que o nosso irmão Cláudio faça a nossa prece de agradecimento. E ainda envolvidos nessa onda de sentimento de compaixão, de amor, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, em gratidão pela vida. Ele nos criou todos iguais. Agradecer a Jesus, esse irmão maior, que veio até nós, vestiu o corpo de carne para nos deixar todos esses sublimes aprendizados. Os quais até hoje estamos tentando entender, compreender e seguir. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que nesse momento estão conosco, nos tratando, porque eles sabem das nossas necessidades, das nossas fraquezas, daquilo que nos faz crescer. Estão expandindo para os nossos pensamentos, para que possamos assimilar com mais clareza o que nos foi passado. Que tudo que nos foi apresentado hoje sirva para o nosso dia a dia e possamos caminhar com clareza, com entendimento. Nada é imposto, tudo é esclarecido. Cada um pode seguir o seu próprio caminho. E lá, ao final da estrada, vai saber se escolheu o caminho correto. Mas todos cientes de que lá no final da estrada vai estar Jesus. E ele vai nos dizer se devemos refazer o nosso caminho, se devemos seguir em frente, porque ele nos ama incondicionalmente. Que sejamos todos abençoados, que a nossa semana seja abençoada e que possamos a cada dia, a cada
momento de nossas vidas, nos tornarmos espíritos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Amém. Até mais, gente. Adorei. Graças a Deus. Obrigado, Até Fernando. mais. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que participaram com a gente.